Você está ouvindo o podcast Arquiteturas Latino-Americanas, um projeto destinado a melhor conhecer e a divulgar a arquitetura de Nuestra América a partir das atividades acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, no Brasil. Aproveitem! Estás escuchando el podcast Arquitecturas Latinoamericanas, un proyecto diseñado para mejor comprender y para promover la arquitectura de nuestra América, a partir de las actividades académicas de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana en Brasil. Disfrútalo. E no episódio de hoje vamos conversar com a arquiteta urbanista gaúcha Andréa dos Santos, a atual presidenta da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas. Com ampla trajetória sindical, foi presidenta da CERGES entre 2014 e 2016, integrou a direção nacional da Central Única dos Trabalhadores e foi a primeira diretora da Confederação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino e Cultura. Sua atuação ela se destaca pela luta por direitos da categoria profissional e o compromisso com as pautas da classe trabalhadora, incluindo movimentos sociais como os da reforma agrária e urbana e a efetivação da assistência técnica como política pública fundamental para garantir o direito à cidade. Eu sou Maria Eduarda Vilela e junto com a Carolina Lusa agradecemos por aceitar essa entrevista. Primeiramente, gostaríamos de agradecer imensamente pela sua disponibilidade em conversar conosco. Eu sou a Carol e estou aqui com a minha colega Maria Eduarda. Nós somos estudantes do 7º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, que fica em Foz do Iguaçu. Creio que a senhora conheça a nossa universidade devido ao ELAC, que aconteceu no outubro do ano passado, e a proposta é de formar uma nova turma, que se puder queremos aprofundar mais nesse assunto. Mas só para contextualizar, a UNILA foi criada em 2010 e é uma instituição pública com foco na integração latino-americana. Essa proposta se reflete tanto na diversidade dos seus estudantes quanto no conteúdo das disciplinas que procuram promover uma formação mais crítica e engajada com a realidade da América Latina. Acho que para começar a gente gostaria de ouvir um pouco sobre a sua trajetória pessoal e profissional. Então, se a senhora puder nos contar como se iniciou sua trajetória acadêmica e profissional e o que motivou a escolher arquitetura e urbanismo como campo de atuação. Tá, então, primeiro eu quero agradecer o convite, tá? É bem importante estar, né, junto com vocês, junto com a UNILA, né, que eu tive a oportunidade de conhecer a instituição no ano passado, que tem um trabalho diferenciado, então, né, então me sinto honrado assim, de poder contribuir em alguma medida aí, né, não só com a disciplina, né, mas também o que essa disciplina pode oferecer para o curso e também para a formação de vocês, né, então agradeço mesmo, assim. Bom, assim, o que me motivou, assim, na arquitetura, né, eu nunca fui uma aluna nota 10, assim, na escola, né, sempre fui dedicada, mas sempre nunca abri mão de fazer coisas que eu tinha vontade, né, em toda a minha vida estudantil, né, e depois na universidade também, assim. Então, eu não tinha muito uma preocupação, eu quero ser tal coisa, mas me preocupava que eu tinha que ter uma profissão, né. Aí, na época que eu estudava, no ensino, que hoje é o ensino médio, na minha época era segundo grau, né, a gente tinha uma disciplina que era preparação para o trabalho. E eu não sei, como eu tenho meus irmãos, tios, são tudo na área da saúde, eu sabia que eu não queria a área da saúde, mas eu não sabia o que eu queria, né? E aí eu fui para aquela disciplina de preparação para o trabalho e era também na área da saúde, com laboratórios de química e tal, e aquilo também me incomodava, mas era o que tinha. Aí um dia o professor de inglês disse assim, vocês têm que fazer mais do que, tem que ver outras coisas além do que vocês veem em laboratório e tal. Eu queria que cada um de vocês desenhasse uma casa. E eu já adorei aquilo, né? De poder desenhar uma casa, enfim. Aí, mas eu não tinha bem certeza, assim, né? Eu não sabia o que era arquitetura, na verdade, né? E aí eu fui para um teste vocacional.
Aí o teste vocacional deu arquitetura. Eu sabia o que era engenharia, tá? Na minha cabeça, engenharia construía casas. Era isso que eu tinha em mente naquela época. Aí o teste vocacional tinha dado também arquitetura, deu artes, e jornalismo, publicidade. Aí eu, tá bom, enfim, vou ter que encarar, né? E como não tinha dado engenharia, né? E aí, claro que eu sabia que, né? Então, que não era só o engenheiro que fazia a casa, né? Comecei a entender um pouco isso. E foi num momento bem difícil da minha vida, onde nessa época eu perdi o meu pai. Então eu tinha essa responsabilidade, eu precisava passar no vestibular, eu precisava dar esse retorno para ele, né? E eu tinha que ter uma profissão, né? E aí eu olhei assim, bom, vamos lá, o que que tem aqui, o que que a universidade pública me oferece, né? Então me oferecia arquitetura, então é para lá que eu vou, né? Então, para lá que eu vou. Então, assim, eu acabei escolhendo arquitetura sabendo que eu tinha gostado de desenhar, de trabalhar com desenho, mas eu não sabia que profissão que eu ia encontrar, na verdade, né? E eu precisava dar uma resposta àquela aluna meia displicente que eu fui, nunca repeti ano, mas eu não era muito preocupada, assim, com a vida acadêmica. Então, eu tinha toda essa questão mais pessoal para dar uma resposta, né? E aí eu entrei na faculdade e logo em seguida eu encontrei, na verdade, era um primo, eu estava no primeiro semestre da faculdade, encontrei um primo da minha mãe que eu não tinha relacionamento, assim, minha mãe encontrou com ele na rua, e ele disse, que legal, tá fazendo arquitetura. Ele era arquiteto em Porto Alegre, ou numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, fazendo faculdade. Se tu aguentar os 2 primeiros anos da faculdade, tu vai ser arquiteta. E eu, tá, vou descobrir o que são esses 2 primeiros anos da faculdade. E foi isso que aconteceu, né? Eu sempre pensava isso assim, não, tem que aguentar 2 anos, tem que aguentar 2 anos, que era aquela parte, na minha época, muito mais, a gente só ia ter projeto no terceiro semestre, então era muito cálculo, era física, né, as geometrias, enfim, aí eu fui entendendo, e aí eu dei conta, e aí eu comecei a descobrir o que era arquitetura, né? Então, e aí eu disse, bom, é isso que eu quero para minha vida, né? Isso que a gente vai tocar, e aí eu fiz numa universidade pública, que tinha a Universidade Federal de Pelotas, né? E que tinha um trabalho de extensão muito importante, assim, que era o trabalho junto a prefeituras, né? Então, aí eu já estou lá no 7º período, talvez, né? 8º, quando a gente, na época, ia ter as disciplinas de urbano já na metade do curso para frente, né? E aí, então, a gente tinha esses projetos de extensão, era através das disciplinas de planejamento urbano, conveniado com municípios da região, né, daqui de onde eu morava. E aí eu comecei a trabalhar com isso, e aí eu me apaixonei. Aí eu descobri o que era arquitetura e urbanismo, que eu tinha 2 profissões, na verdade, que não era uma só, depois eu entendi que ela é uma só, mas eu, né, bom, eu sou 2 coisas, sou arquiteto e sou urbanista. E aí eu comecei a me dedicar muito nisso, né? Por outro lado, a gente também, num trabalho de extensão, a gente foi trabalhar com habitação social, que naquele momento eram casas para famílias assentadas da reforma, que na verdade eles não eram assentados ainda da reforma agrária, eram famílias que tinham ocupado uma fazenda da universidade, né? E a gente foi fazer um trabalho com essas famílias, eu achei aquilo super bacana. Também naquele período ainda já não era extensão, mas era uma parte prática de uma disciplina de sociologia, que eu fui trabalhar com as famílias de presidiários que tinham feito toda uma realocação. E aí eu fui me envolvendo nesse lado da arquitetura, né? Daí eu não me preocupei mais se eu ia ter um grande escritório, que a gente sempre entra pensando nisso, né? Eu vou ter um grande escritório, eu vou ser uma arquiteta famosa, eu vou fazer museu. Não. Eu fui me dedicando a esse outro lado. E quando eu me formei, eu tinha plena certeza que eu queria trabalhar com planejamento urbano. E foi isso que eu fiz, eu fui focando, claro, a gente, né, montei um escritório, a gente vai tentando a vida, né, mas fui focando em algumas coisas que acabou me oportunizando e abrindo algumas portas, e eu comecei a trabalhar com consultoria, assessoria a municípios, né, trabalhei numa empresa com planos de habitação, e nesse meio tempo, o governo do estado do Rio Grande do Sul cria um programa chamado Residência Agrária.
E aí eu fui entender o que que era, e eles tinham uma proposta, então, de ter arquitetos e engenheiros dentro dos assentamentos da reforma agrária para a construção de casas para as famílias assentadas. E aí eu conheci de verdade o que que era essa questão toda de assentamento, o que que era o movimento sem terra, o que que era o INCRA. E aí eu fui trabalhar com eles. Só que aí eu já estava com quase 10 anos de formada, né? Então eu tive ali esse período fazendo assessoria com o município, em alguns momentos fui contratada, enfim. E foi em 99 que eu me aproximei dessa questão da habitação rural, né? E de lá para cá, são 26 anos, eu tenho habitação rural como um foco importante na minha atuação profissional, assim, né? Então, isso foi bem bacana também. E é isso, aí a vida vai nos mostrando, aí a gente começa também a militar profissionalmente, a gente começa a militar pelas questões que a gente acredita da arquitetura, né? E as coisas vão se juntando, vem a democratização da arquitetura, né? Como que a gente faz que isso é para todos? Eu não estava fazendo assistencialismo, não é porque aquelas pessoas eram pobres que eu tinha que fazer uma casa. Não, eu tinha plena consciência que eu tinha que fazer uma casa porque elas tinham esse direito, né? E aí a gente tinha que trabalhar isso como direito, e não como voluntariado, como assistencialismo, né? E aí a gente vai construindo essas coisas, começa a participar nesse misto, assim, de trabalhar com o poder público, pensar a cidade, pensar planejamento urbano, tu caía na habitação social, de para quem que a gente vai fazer, né? Então, eu acabei sim, sabe? Eu tenho muita clareza que a minha trajetória dentro da arquitetura, ela foi voltada para o direito à cidade e à moradia, né? E aí, com isso, então, eu acabo militando profissionalmente, fazendo a defesa disso, né? E aí eu me aproximo, então, das entidades de classe também, né? Que era onde a gente enxergava, bom, aqui eu tenho um espaço, né? Para mostrar para essa sociedade o que a arquitetura faz, que a arquitetura tem todo o seu lado importante, né? De projeto, né, de arquitetura de cidade, de arquitetura monumental, enfim, né? Tem N opções, né? Mas eu preciso que a sociedade saiba disso e que ela tem direito a essa arquitetura. Ela tem direito à arquitetura quando a gente permite o acesso livre aos espaços de lazer, aos monumentos, a um teatro, a um museu, né? Essas coisas todas. Então, foi isso, assim, né? Até hoje, né? Literalmente, até por isso que eu cheguei, né, nesse momento. Eu estou secretária de município, né? De planejamento e habitação, secretária adjunta, né? De planejamento e habitação de interesse social e regulação fundiária, mas a gente fez uma divisão, então eu toco a parte da habitação dentro da secretaria. O secretário fica com a parte de planejamento e eu secretária adjunta com a habitação. Né? Mas a gente está sempre discutindo. Enfim, acabei numa secretaria que tem as duas coisas com quem eu me dediquei, né, a trabalhar. Bom, e com isso, né, dentro da esfera de enxergar as entidades de arquitetura e fazer esse debate para fora, né, eu acabei me aproximando do sindicato dos arquitetos no Rio Grande do Sul. Eu já me aproximei do sindicato na faculdade, porque a gente entra no movimento estudantil, né, enfim. Então, eu conheci o sindicato mesmo na faculdade. Esse mesmo professor que me levou para os projetos de extensão, né, fazia essa conversa com a gente. Em determinado momento, então, eu fui convidada a ingressar numa chapa no sindicato, né, que era uma chapa... Normalmente a gente não tem muita oposição, mas naquele momento ia ter uma oposição, e o pessoal queria que a gente garantisse algumas coisas numa chapa de situação, assim. E algumas coisas era um pouco isso, né, do onde eu trabalhava, né, do que eu defendia. E aí eu fui, a gente perdeu a eleição, a chapa de oposição ganhou, e como somos muito poucos, né, a gente acabou se aproximando dessa chapa de oposição, porque tinha muitas coisas para ser discutida, então, como entidade, como base de uma entidade, né, como filiada ao sindicato, a gente acabou criando um grupo, né, bem importante de discussões das questões do sindicato, de proximidade com a CUT, que é a central ao qual, né, a gente é filiados,
E aí eu comecei a literalmente trabalhar dentro do movimento sindical, né? E hoje acaba que sou presidente da federação, né? Da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, estou no final do mandato, né? Esse é o terceiro ano, né? Que nos oportuniza, então, né, a estar, felizmente, assim, ampliando os nossos horizontes de conhecimento pessoal, né? Porque se não fosse essa militância, essa trajetória dentro da federação, a gente não estava aqui hoje, né? A gente não estava fazendo trabalho com a Unila, né? Então, isso nos abre esse leque, né? Que é muito bacana, assim, né? Mostrar para os estudantes, e aí agora, além dos limites da fronteira, né? Que a gente tem muita coisa para fazer juntos e que a arquitetura é para todos. Então, eu sempre falo isso, né? Para a sociedade, né? E aí, assim, só finalizando, tem um outro viés nisso tudo, que a gente acaba lidando com o movimento sindical para além dos arquitetos, né? A gente tem a necessidade de fazer a defesa do arquiteto e urbanista, mas a gente está num movimento sindical que muitas vezes o pessoal nos pergunta, mas o que arquiteto quer fazer aqui? Né? Por que tu está aqui fazendo curso de formação política numa central única de trabalhadores? Sim, porque ao fim e ao cabo a gente trabalha para a classe trabalhadora, né? Esse é o público que a gente precisa falar, que precisa nos conhecer, que precisa ter os seus direitos garantidos, né? Então, a FNA é afiliada a um sindicato global, né? Que é um sindicato da construção civil e da madeira, que ele é cheio de trabalhadores da construção civil, né? Então ele tem o braço latino-americano, enfim, e aí a gente tem conseguido finalmente falar para esses trabalhadores no qual a gente sempre defende, né? Sem deixar de lado o trabalhador arquiteto e urbanista, né? Que é com quem a gente tem aí a responsabilidade legal, né? E ao mesmo tempo também abrir um campo de trabalho para esses colegas, né? Que possam enxergar coisas que talvez eu enxerguei lá atrás e que vocês vão sair da universidade sem se dar conta, né, que aquilo é arquitetura, né, a gente poder estar mostrando isso. É muito interessante essa trajetória, da forma que você contou, esse processo dessa questão do direito à moradia à cidade, porque tem realmente muita negligência que acontece das pessoas também não saberem que tem esse direito à moradia. Então, muito interessante. E a gente queria, nessa história que a senhora contou, a gente queria entender os principais desafios que a senhora teve nesses processos da questão da luta pela classe trabalhadora, das pessoas entenderem que também tem os arquitetos para a senhora para a luta, mas também tem os engenheiros. E teve algum momento nesse processo que a senhora repensou o caminho, assim, como mudar a trajetória ou alguma coisa assim? Então, os desafios são constantes, assim, não muda nunca, né? E eu acho que sempre a gente pensa assim, né? Não, peraí que eu preciso dar uma... que nem eu mexo muito com o pessoal, às vezes, eu preciso pagar os boletos no final do mês, né? Tem que pensar nisso também, né? Não sou uma pessoa que enriqueci com arquitetura, mas eu sou uma pessoa que eu vivo bem com a arquitetura, né? Então, de certa forma, isso sempre me deu essa possibilidade de escolher o caminho que eu queria seguir, né? Eu não falei para vocês em determinado momento que foi talvez uma alternativa, assim, né? De pensar um pouco diferente, mas não sair do foco. Eu pensei em ir para a vida acadêmica, né? E fui, de fato, eu dei aula na Universidade de Caxias do Sul, né? Por 7 anos aproximadamente, assim, né? Mas estava sempre envolvida com essas questões todas, né? Com o planejamento urbano, eu era professora de urbano, né? De urbanismo 1 e 2, mas a vida foi indo assim, e então ali foi um momento que como é que eu vou te explicar? Eu gostei, foi uma experiência super importante. Acho que
eu saí, não foi porque eu quis sair, mudar, né, fazer outra coisa, não, eu saí porque eu não tinha feito mestrado, precisava fazer mestrado, enfim, né. Talvez se eu tivesse, né, com a pós-graduação concluída naquela época, talvez eu estivesse dando aula até hoje, né. Mas no momento, assim, bom, eu tinha que escolher, ou eu ia fazer o mestrado, ou eu ia seguir, né, fazendo alguma outra atividade profissional, só que eu tinha que me sustentar, né. E aí, assim, não, então eu vou seguir fazendo as coisas que eu venho, né, tentando há bastante tempo. Já tinha uma proximidade, né, em função desse trabalho que eu fui, né, trabalhar com habitação rural com o INCRA, né, e aí eu recebi um convite para assumir o departamento de habitação, setor de crédito do INCRA, né, que é onde estava a habitação. E então teve esses momentos assim que eu não sei se eram desafios, mas eram coisas que às vezes eu ficava na dúvida qual era o melhor momento a seguir, né? Mas com muita tranquilidade, assim, eu acabei sempre indo nessa possibilidade de trabalhar. Toda essa trajetória foi voltada às assessorias, no planejamento das cidades e com a habitação social, né? Sempre, assim. Né? Então, quando, né, teve essa possibilidade aí de dar aula, enfim, também foi na mesma linha. O que, de certa forma, me ajudou muito, sim, no acesso às comunidades, né? De como a gente fazer esse diálogo com as comunidades, né, de como poder tá chegando, né? Chegar de que jeito, né? Então, a universidade também, mesmo na docência já, me ajudou nisso, assim, né? Lá em Caxias, uma das disciplinas também que eu tive a oportunidade, uma vez substituindo uma professora, foi o que eles chamavam na época intervenção em áreas de subhabitação. O nome eu acho que é horrível, né? Mas eram, né, áreas ocupadas de grande vulnerabilidade, assim, né? Então isso abriu alguns caminhos. Outro desafio, assim, era e é hoje ainda essa questão de a gente precisar estar trabalhando sempre, e tu não tem uma dedicação exclusiva, por exemplo, para o movimento sindical, né? Pela minha trajetória, eu sou uma profissional liberal, né? Eu não tenho uma carteira assinada, não sou concursada pública, enfim. Então, um desafio sempre foi conseguir fazer essas duas coisas, né? Claro que não é o tempo inteiro, né? Eu estou na FNA há 3 anos, né? Já participei de outros momentos, né, da diretoria da FNA e já participei em outros momentos do sindicato, né? Tanto quanto presidente como diretora. Então, isso não é o tempo inteiro, mas a gente se envolve o tempo inteiro, entende? Assim, né? Então, é bem difícil, né? É bem difícil a gente conseguir conciliar as coisas, às vezes tem que abrir mão, né, de algumas questões, né? Além da questão, né, familiar, saúde, essas coisas todas aí que acabam pegando. Mas ao mesmo tempo, né, que a gente tem que fazer essas escolhas, assim, ó, agora não dá, tem que focar no trabalho, tem que, né, me estruturar um pouco mais, surgem na vida da gente caminhos que te diz, ó, pode ir por aqui, né? E isso foi um pouco o que aconteceu na pandemia, né? Estava numa situação bem delicada, porque era pandemia, as portas se fecharam para todo mundo, né? E, e aí eu, conversando com um amigo, eu disse assim para ele, olha, eu estava fazendo período, eu trabalhei na prefeitura do Rio Grande, né, no período antes da pandemia, e aí saí, né, terminou o mandato, e aí eu fiquei nessa, pandemia, né, novo trabalho e tal, e eu conversando com um amigo, disse assim, gente, eu preciso, sei lá, eu vou voltar para fazer habitação rural, tem que... E ele me disse assim, olha, quer vir para Brasília, só por um período aqui, talvez um trabalho de 6 meses aí, tô indo. Eu sempre fui muito assim, tô indo. Tu quer fazer habitação rural, tem que morar no assentamento? Tô indo, sabe? E aí as coisas se oportunizaram, eu acabei ficando 4 anos em Brasília, né? E só voltei em função de questões familiares mesmo.
mas trabalhando a questão da habitação rural nacionalmente. Então, eu vim com uma trajetória, né, de construção, assessoria técnica, né, nos assentamentos da reforma agrária no Rio Grande do Sul, né, que eu fiz isso por muito tempo, e na sequência, não tão na sequência, né, mas depois eu fui para Brasília fazer isso nacionalmente, onde a gente também pode ver outras realidades. Então, vou dizer assim, esses desafios são caminhos que acabam se abrindo e tu vai lá e encara. Nunca vi eles assim, acho que não vou conseguir, né? Não, vamos encarar e que vai dar certo. E com a trajetória sindical é um pouco isso, sabe? Ser presidente da FNA foi meio no susto também, né? Então, eu não vim daquilo, agora eu sou, que nem político, né? Agora eu sou diretora, agora eu vou virar presidente do sindicato, agora eu vou para... Não, as coisas iam acontecendo, né? Eu tinha um grande amigo que, infelizmente, faleceu esse ano, o Eduardo Bimbi, que foi presidente da FNA, e Eduardo sempre conseguiu mostrar isso, assim, né? Ele sempre me puxou muito para essas coisas, né? E sempre dizia, bom, tu gosta, tu defende assistência técnica, né? A gente tem a lei de ATIS. Vamos lá, como é que a gente pode contribuir para que isso, né, se consolide? Apresenta o teu trabalho no seminário, né? A FNA vai fazer não sei o que lá em Campo Grande, vamos lá, sabe? Então, sempre houve isso dele me mostrar esses caminhos, assim. Então, eu sou muito grata também a essas pessoas que tiveram próximos e tenho, né, cito o Bimbi, né, porque no movimento sindical ele foi uma referência importante para mim, mas na minha trajetória profissional, como eu falei do meu primo lá, se tu aguentar arquitetura 2 anos, tu vai ser arquiteta, foi sempre muito importante ter pessoas, né, que acabam te abrindo outros caminhos, te mostrando outras questões, né? Então, a gente criar essas redes, sair da nossa bolha, né? Não ter medo de dar um passo para trás, acho que tudo isso é importante. É sempre bom ter alguém, né, que te incentiva, te dá uma força, né, querendo ou não. Então, já que a gente está falando da FNA, então acho que cabe essa pergunta aqui bem interessante, que é como a FNA ela consolidou algumas iniciativas como o Mais Arquitetos e tem uma atuação que é mais destacada, né, nessa promoção da assistência técnica em habitação de interesse social. Então, frente a esses desafios como déficit habitacional e emergência climática e a precarização do trabalho, quais são hoje as prioridades e as estratégias da federação? Porque há novas iniciativas voltadas, né, ao fortalecimento do papel social dos arquitetos e à valorização profissional. Então, assim, a FNA tem na sua trajetória muito forte a bandeira da reforma urbana, né? Duas coisas que sempre caminharam muito assim, na história da FNA foi a reforma urbana e foi a assistência técnica, né? A assistência técnica, a gente começa no Rio Grande do Sul, com Clóvis Eugen Fritz, né, que foi presidente do sindicato, foi da FNA, e Clóvis né, é o mentor, né, desse processo todo de assistência técnica através das entidades de arquitetura e urbanismo, né? E na época, então, era assistência técnica à moradia econômica. Então, eu estou falando de década de 70, né? 1970, século passado. E a FNA, então, teve sempre essa luta, né? A gente ajudou a fazer o debate, né, da Constituição, para a inclusão dos artigos, hoje, 182, 183 da Constituição, né, de 88, na Constituição Federal. Então, a gente esteve sempre engajados nos movimentos de luta, né, para garantir que tivéssemos uma reforma urbana, né, e a garantia do direito à cidade, à moradia, enfim. E isso veio, né, até hoje, assim, isso é muito forte para nós. Então, a gente esteve presente, né, no Fórum, estamos ainda, né, mas naquele momento foi criado aí, nos anos 80, o Fórum Nacional da Reforma Urbana, a própria fundação da Central Única dos Trabalhadores,
vários, né, os encontros de sindicatos de arquitetos sempre tiveram na sua pauta, né, para a construção das agendas sindicais esse tema, sempre sem perder de vista a defesa do arquiteto e urbanista, né? Então, esse sempre foi um paralelo, né? A gente tem a responsabilidade sindical, estatutária, de defender os direitos da categoria trabalhadora, né? Mas a gente também tem a luta por essa categoria, porque ao mesmo tempo a gente está ampliando o campo de trabalho, a gente está buscando outros horizontes. Lá em 2000, né, no início que eu estava trabalhando com habitação rural, ninguém falava de habitação rural, né? Hoje a gente tem inúmeros trabalhos, a gente tem vários grupos, né, que atuam com habitação rural e com assistência técnica cada vez mais fortalecida também, né? Então, a gente consegue já enxergar território, né? Como a gente antes falava, área rural, área urbana, Paraná, né? Então, a gente veio nesse crescente sempre com uma temática que é o que está acontecendo no mundo, está acontecendo nas cidades, né? Sempre envolvida nas lutas sociais. A gente chega hoje numa situação que a gente já lutou lá, né? Em 92, a gente já vem discutindo o problema climático no Brasil há muito tempo, claro, às vezes com mais intensidade, outros menos, né? Então, quando eu falo que a gente faz a defesa na FNA, uma das bandeiras hoje é a democratização da arquitetura para que a arquitetura chegue em todos os cantos, né, da sociedade mesmo, é começar a entender que a gente precisa falar também do que aflige, né? E aí entra as questões climáticas, né? Como é que aquela comunidade ela vive e como é que a gente se prepara agora para fazer essas mudanças que a gente precisa fazer enquanto arquitetos e urbanistas. E aí vem um grande desafio, porque eu acho que o arquiteto e urbanista ele tem plena consciência de sua função, né, e do seu compromisso com a sociedade, né? E como que tu vai atuar nisso, né? Então, a gente tem hoje municípios, e aí eu estou falando desde o Rio Grande do Sul, né? A gente teve municípios devastados aqui no estado, o que não foi devastado foi alagado, então a gente teve aí um estado que tem 498 municípios, eu acho, teve pelo menos 400 municípios atingidos pelas enchentes de maio de 24, né? Alguns mais, outros menos, outros bem mais, né? E aí a gente entra numa esfera que a gente precisa sensibilizar hoje o poder público da nossa responsabilidade enquanto arquitetos e urbanistas e o nosso papel na reconstrução dessas cidades. Tá? Então, pensando do lado em que a gente tem que garantir que a nossa formação ela reverta em favor de uma sociedade que hoje enfrenta os problemas da crise climática. Claro que eu não vou falar, né, de tantas outras, né, debates e congressos e estudos que a gente precisa, né, ter. Mas aí a gente tem essa responsabilidade, né, enquanto entidade sindical, de fazer esse debate com quem hoje trabalha, com quem hoje emprega, vamos dizer assim, e com quem constrói e define as cidades, que é o poder público municipal, né? Então, a gente precisa ampliar o campo de trabalho do arquiteto e urbanista para poder fazer esse enfrentamento, né, às mudanças climáticas de uma forma tão falada, né, das cidades resilientes, enfim, mas que as cidades estejam preparadas para o futuro, né? A gente não tem falado em cidades do futuro, cidade futurista, cidade isso, cidade aquilo, smart, não, mas a cidade ela tem que estar preparada para enfrentar essas mudanças climáticas e o papel do arquiteto urbanista ele é fundamental. E aí enxergar onde que isso está atingindo, né? Claro, se tem o exemplo do Rio Grande do Sul, mas se a gente for olhar para São Paulo, né, São Sebastião, enfim, né, aonde que aconteceu os grandes desastres? Nas áreas periféricas, nas áreas mais pobres, né?
atingindo, né, majoritariamente essa população mais pobre, mas também uma população negra. Por outro lado, né, a gente precisa criar essas condições, né, de esclarecimento, né, de conhecimento, de poder construir, né, ajudar na construção de políticas públicas que possam, né, beneficiar. A FNA hoje hoje sempre teve assento no Conselho Nacional das Cidades, no Conselho do Fundo Nacional de Habitação, em outros espaços nos estados também, né, dos sindicatos, apoiar os sindicatos, e isso nos propicia construir essas políticas, contribuir na construção dessas políticas públicas, né, nacionais, né? Atualmente a gente tem feito um debate lá dentro do Conselho das Cidades, dentro do GT, que daí é o vice-presidente da FNA, o Maurílio, que faz parte desse GT, que é o GT do Desenvolvimento Urbano, onde a gente tem trazido esse sistema, né, proposto, né, do desenvolvimento urbano, mas relacionado com o plano clima, né? Então, poder questionar o desenvolvimento e o crescimento das nossas cidades, né, com base numa proposta de um plano que busque, né, alternativas, vamos dizer assim, né, para a melhoria das cidades e para o enfrentamento de desastres, enfim. E com isso várias coisas vêm, né, junto. Aí vem o debate das soluções baseadas na natureza, e aí tu tem que enfrentar, por exemplo, os que acham que isso é romantismo, os que acham que defendem, né, e aí a gente poder se posicionar é muito bacana, porque independente de ser romantismo, não são alternativas, né, que estão surgindo, que vão sendo debatidas, né, e que é importante para a arquitetura, para o desenho urbano das cidades, para a qualidade ambiental, né? Então, tem esse outro lado que eu acho que é super importante enquanto uma entidade de arquitetos, né? A gente poder estar contribuindo nessa construção, né, de propostas que vão virar lei. Eu dou um exemplo sempre muito concreto, que é o próprio Minha Casa Minha Vida, né? Quando a FNA lá, nos primeiros anos, né, na primeira década de 2000, talvez 2008, 2009, já dentro do Conselho, a gente está no Conselho Nacional das Cidades desde 2003, a FNA discutia, ajudava a contribuir na construção de uma política habitacional com base no Sistema Nacional de Habitação, né, que é um sistema que foi construído já no primeiro mandato ali do presidente Lula, com o Ministério das Cidades, e a gente ali fez toda uma defesa desse Sistema Nacional de Habitação, onde tem um fundo nacional, um conselho das cidades, e aí os municípios também têm que ter o seu conselho, o seu fundo municipal, o estado também, e as suas conferências. Então, assim, esse sistema, né, propiciava que o governo pudesse repassar recursos para os municípios fundo a fundo, né? O governo federal passava para o governo estadual passava para os municipais. Então, tinha toda uma política nacional de habitação estruturada, e nisso surge o Minha Casa Minha Vida, que ele surgiu em função da crise econômica de 2009, a gente sabe disso, né? Mas ele veio com o propósito de segurar a crise, mas ao mesmo tempo de dar conta de um déficit habitacional que a gente tem no país ainda gigante, né? Então, naquele momento, através do Conselho da Cidade, porque daí, assim, Minha Casa Minha Vida acabou com o Sistema Nacional de Habitação, ele ficou no papel, né? Porque os municípios hoje vão lá e se habilitam, né, dentro das propostas, né, do programa. E seleções, enfim, né, que é feito. E aí, dentro do Conselho Nacional das Cidades, né, as entidades que estão lá presentes e mais, né, movimentos sociais e próprio governo, o pessoal começa a gritar, opa, para aí, né? Então tá, vamos fazer casa, mas vamos fazer casa para quem, né? E naquele momento a gente conseguiu, então, criar, né, ou estruturar, vamos dizer assim, o Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é onde está o maior déficit habitacional, né, do país. Que isso não estava previsto inicialmente, né? E o Minha Casa Minha Vida Entidades, né, que
teve esse foco direcionado basicamente para o faixa 1, né? Então a gente consegue, bom, se hoje eu tenho uma política habitacional que atende o déficit habitacional, ela veio através dessa construção dos movimentos sociais junto com o governo, os movimentos sociais, entidades, né, enfim, junto com o governo. E eu acho que esse papel o Conselho faz, e a FNA poder contribuir com isso, eu acho que é essencial, né? Então, porque a gente está lá, né, defendendo, e às vezes o pessoal não sabe, né? Os arquitetos não sabem. Para que participar de um conselho? Quer fazer política, quer fazer não sei o quê, né? E não é isso, né? A gente está lá, e aí quanto mercado, né? Quanto espaço, né, para o arquiteto trabalhar, a gente abriu com essa ação, né? Perdemos outras, nem tudo é flores. A gente tinha conseguido, né, lá atrás, a sistemática de assistência técnica, onde o governo colocou recurso para assistência técnica, né, que pudéssemos contratar, que os municípios pudessem contratar arquitetos para fazer assistência técnica, e isso acabou, a gente não conseguiu fortalecer isso, né, alguns diziam que não tinha muita procura por arquitetos, enfim, então, acho que hoje a gente briga para que tenha uma nova sistemática, né, mas de assistência técnica, mas não é tão fácil assim, porque o governo entende que quando ele coloca um programa habitacional, exige, né, a presença do profissional que já estaria pagando assistência técnica nesses, né, então a luta aí, esse é um desafio grande que a gente tem pela frente, né, que é construir uma política efetiva de assistência técnica no governo federal, né, que possa passar para os municípios, com recursos, né, para poder remunerar os profissionais, e que não seja uma coisa que é recorrente do nosso trabalho, que é o projeto, né, enfim, uma assistência técnica mesmo, né, de quem precisa e que não tem acesso e que pode contratar, tem vários exemplos que já foram feitos no Brasil, mas sempre muito isolado, né? A gente teve no Distrito Federal, outros municípios em São Paulo, no estado de São Paulo também. Então, isso é uma coisa que eu posso dizer que a gente ainda não conseguiu vencer, né? A gente teve vários ganhos, assim, mas, né, eu digo a gente, não só a FNA, mas a nossa classe, enquanto, né, arquitetos, nessa luta, a gente não consegue, de fato, garantir, né? Embora a gente tenha a lei, né, da TIS, de ter isso enquanto uma política, mas, por outro lado, né, todo o trabalho feito levou que hoje a gente tem inúmeros colegas trabalhando, né, com assistência técnica, com assessoria, né, e cada vez mais fortalecido também, né, mas a gente ainda precisa consolidar isso, né, porque eu digo assim, a gente tem um exemplo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é a Casa Eco Pantaneira, e a arquiteta que acompanha lá a construção da Casa Eco Pantaneira, ela disse, gente, eu vou para a área do Pantanal fazer casa, e aí eu sou mordida por uma cobra e eu não tenho estrutura nenhuma, né, para me defender disso, né? Então ela precisa de um plano de saúde, ela precisa de uma remuneração, ela precisa ter equipamentos específico, uma bota específica para trabalhar, né, e não ser mordida por uma cobra, e isso a gente não tem garantia, né, então a gente ainda faz assistência técnica muito por militância, né, porque a gente acredita, porque vai dar certo, né, então esse é um desafio que eu acho que para a FNA, assim, é uma questão de honra, assim, a gente conseguir chegar lá, sabe? Mas a gente continua trabalhando para isso. De vez em quando a gente cansa, não fala mais no assunto, daqui a pouco a gente volta. E agora, com a questão das mudanças climáticas, essa emergência climática, na verdade, a gente precisa equacionar isso. Porque se a gente tivesse uma política efetiva de assistência técnica, a reconstrução no Rio Grande do Sul teria sido muito mais efetiva. Entendeu? Porque a gente teria arquitetos trabalhando nas prefeituras, trabalhando com assessorias em vários locais, né, e que pudesse, né, ter. Hoje a gente tem, eu vou te dizer que a gente não tem 30% das casas reconstruídas, né, não é ruim de dizer esse número,
né? Porque a gente não tem clareza dessa informação, mas tem muito ainda a ser feito, muito, né? De reconstrução, fora aquelas áreas que foram alagadas, que não foram casas destruídas, mas a família perdeu tudo, né? Então esse é um desafio, a gente conseguir trabalhar essa questão, assim, né? Então agora tem aí COP30, né, que tem um debate bem importante para isso, assim, né, mas como é que de fato a gente coloca isso num debate tão grande, né? Hoje me perguntaram assim, gente, eu acho que é muito mais interessante participar de pré-debates para a COP30, onde tu vai falar talvez mais direto com algumas pessoas do que na própria COP30, né, que a gente vai ter o resultado talvez disso, né? Mas acho que a COP vem um pouco também para alertar algumas questões e acho que a gente pode aproveitar esses momentos para isso, né? Para além, né, dos problemas ambientais e climáticos do Brasil, né, do mundo, a gente poder alertar para essa nossa atividade, né, de profissional mesmo, mas de buscar que a sociedade ela tenha esse direito, né, atendido e menos sofrido, né? E isso vai para todos, né, independente de questão social, né, de classe social, de gênero, de renda, né? Isso não tem. Nosso papel é para todos mesmo, né? Todos, todas e todas, enfim, né? Mas de uma forma ampla, né? De uma forma bem uh, bem democrática mesmo, assim, sabe? Acho que esse, às vezes fica sempre falando em democracia, né? Mas acho que é esse mesmo caminho, assim. Né? Acho que é um pouco isso, assim. E aí eu acho que tu perguntou também sobre o déficit habitacional, né? Acho que isso tá, né? Eu acho que um pouco do que eu falei, acho que tem essa relação de atender, né? A falta de moradia hoje no país, né? Mas também de fazer com que, né, de fato, o poder público entenda, né, o quanto isso é preciso, né? Por exemplo, assim, hoje, Minha Casa Minha Vida, que teve uma seleção, ele disponibilizou muito pouco, né? A gente tem uma demanda. Só no município que eu estou trabalhando, a gente tem uma demanda de 5.000 famílias, tá? Por baixo. E aí eu consigo, no máximo, 400 casas. E isso bem dividido. O município que conseguir, né, cadastrar, selecionar primeiro é que vai levar, porque para o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, são 3.400 casas no total. Então, isso é um reflexo de que a gente ainda tem muito para conquistar em relação ao atendimento do déficit habitacional. Claro que a realidade nos municípios menores no nosso caso, que são 400 unidades, é porque a gente está num recorte de 100 a 300 mil habitantes, né? Mas os municípios maiores, proporcionalmente, isso é muito pouco. E essa realidade, onde tu tem grandes áreas de favela, né? Grande vulnerabilidade social e econômica, isso acaba nunca dando conta do déficit habitacional, né? Então, acho que a gente tem que, em alguma medida, tentar conseguir enxergar outras formas, né, de prover moradia, né, e que o governo, né, consiga se estruturar. E eu acho que voltar à política do Sistema Nacional de Habitação pode ser um dos caminhos, né, estruturar melhor, assim. E isso é a luta da FNA, né, Gurias? A gente está falando disso porque a gente está nessa luta, assim, né? Desculpa chamar de Gurias, tá? E entre acho que essa parte das moradias entra muita questão também dos terrenos ociosos, né, que tem pelas cidades, ou os imóveis que também são subutilizados e Sim. não tem. Isso. Então, mais uma das lutas que a gente fez, né? A partir da Constituição, a gente precisava regulamentar aqueles artigos da Constituição, e aí, né, de 88 até 2000,
esqueci o ano do Estatuto da Cidade, né? Acho que 2010, eu acho que foi a aprovação do Estatuto da Cidade. Foi um período de muita discussão, justamente porque isso está ligado à pauta da reforma urbana, né? Que é a quantidade, o que a especulação imobiliária fez com as nossas cidades, né? Em grande maioria dos casos, assim, né? Que nos deixou espaços, e não só, o poder público também tem a sua parcela, né, de responsabilidade nisso, mas acabou criando, né, um sistema de planejamento, às vezes nada articulado, criando esses espaços ociosos na cidade, né, ou, por outro lado, sem controle do desenvolvimento e da ocupação. E aí, felizmente, a gente tem os instrumentos, os estatutos que nos, né, propiciam, né, fazer o enfrentamento, né, e de tentar coibir ou de tentar mudar, né, mas de fato o que a gente tem ainda assim uma grande dificuldade de fazer esse enfrentamento até hoje, né, de tu tributar essas áreas ociosas, né, de tu aplicar, né, o parcelamento e utilização compulsórios. Então, assim, não é tão simples, leva muito tempo, né? E, por outro lado, a gente tem áreas com ocupação irregulares numa quantidade imensa nas cidades, né? Então, ocupação em áreas públicas, áreas que seriam áreas institucionais, de lazer, alguns chamam de área verde, enfim, mas que seriam para atender aquela coletividade que mora naquela região, acabam sendo ocupadas, né? As nossas periferias acabaram se formando dessa, né, dessa forma, assim, se formando dessa forma, mas, né, as pessoas acabavam sendo expulsas, né, e os vazios cada vez mais sendo valorizados nos centros urbanos. Então, é um enfrentamento bem importante que a gente tem legislação. Hermínia Maricato diz muito isso, né? A gente não precisa de lei, a gente não precisa de planos, né? A gente tem que fazer o enfrentamento, né? Então, esse é um baita desafio aí para as nossas cidades. E aí eu digo, né, estando hoje como secretária, a gente não é fácil, entendeu? Porque a gente tem todo uma expectativa de implementação daquilo tudo, né, que a gente estuda, que a gente defende, que a gente quer construir, e aí a gente se depara, às vezes, com a justiça mandando, isso aqui tu não pode fazer, vai fazer tal coisa, e aí tu fica ali, não pode descumprir uma decisão judicial, né, e às vezes a justiça erra, a gente sabe, né, então, às vezes não é bem aquilo que se pretendia, né? E para além, né, dos imóveis subutilizados, enfim, a gente acaba, né, essas famílias indo para as periferias e para as áreas mais precárias, né? Então, tu não tem moradia, tu vai para a periferia, tu vai, né, para áreas de risco, aí tu vem com os problemas climáticos, aí tu vem, né, de fato, mostrando os riscos que aquele local oferece, né? E a população mais atingida sempre é essa. Então, a gente tem, principalmente, né, o IPTU progressivo no tempo e parcelamento e utilização e edificação compulsórios, eu acho que é um instrumento super importante para que a gente ocupe esses espaços, né, de forma legal, né, podendo fazer com que a cidade aconteça ali, que recursos revertam em favor da moradia, né? Não estou dizendo que tu vai tributar para usar aquele espaço para fazer habitação, mas para que aquele espaço ele seja utilizado a um fim, né, que se destina, né? E também a gente ter outros instrumentos, né, que possam garantir a produção da moradia, e hoje a gente tem, né, o famoso retrofit, né, que todo mundo, mas o uso dos imóveis vazios, principalmente os imóveis públicos, né, a gente tem feito todo um trabalho com imóveis da União, com imóveis do Estado, né, então tem várias ocupações
principalmente nas grandes cidades, né, São Paulo, Porto Alegre tem bons exemplos, né, de ocupações de prédios públicos que foram reformados e, né, e se transformaram em moradia, né? A gente acompanhou a Cooperativa 20 de Novembro, que é um projeto do Movimento Nacional de Luta pela Moradia do Rio Grande do Sul, que eles, um grupo de famílias, eles foram expulsos da sua área, onde eles estavam, em função das obras da Copa, né, de 2010. Estatuto da Cidade é 2001, gente, desculpa. Em função da Copa, né, no Brasil, eles foram, né, as obras da Copa aconteceram, os estádios foram reformados, o sistema viário foi reestruturado, né, o time do meu coração foi todo reformado, o seu estádio, mas as pessoas ficaram sem onde morar, ficaram sem casa. E eles ocuparam, então, um prédio no centro de Porto Alegre, e ele foi era um prédio da União. Ele foi construído para ser um hospital, né? Daí foi uma obra abandonada. Eu não sei dizer para vocês que ano foi, mas depois vocês podem até ver isso, tem várias publicações, aí até no site da FNA tem. E aí, só esse ano, né, falando que eles saíram na Copa em 2010, né? Então, 15 anos depois, esse ano, eles conseguiram assinar o contrato de obra, né, através do Minha Casa Minha Vida Entidades, com a cooperativa reformando e atendendo, eu acho que ali deve ter umas 40 famílias, eu acho, nesse prédio, né? Então, isso é um exemplo do que a gente tem que buscar, né, para que a coisa aconteça, né? E fora tantos outros aí que precisam, né, ser reformados, e aí, inclusive, a gente tem trabalhado com prédio público, prédios do INSS, principalmente, mas outros prédios, inclusive privados, né? Então, que ficam abandonados, enfim, que necessitam dessa recuperação e desses investimentos. Então, além da produção de moradia nova, a gente tem a requalificação das edificações existentes, principalmente de edifícios, também para moradia de interesse social. Seja o que for, era para ser um hospital, virou apartamento, entendeu? Mas está lá, né? Vai ser construído, aquelas famílias vão ser atendidas, assim. Então, tem muita coisa aí, né, que envolve toda essa questão, né, de utilização dos imóveis subutilizados aí, mas que vem cumprir um papel fundamental, né, e trazendo pessoas para determinados locais. Hoje a gente vê nas grandes cidades os centros completamente esvaziados, né, então trazendo pessoas para áreas infraestruturadas, né, densificando mais, enfim. Inclusive, a gente fez um trabalho em uma matéria de urbanismo que a gente mapeou todos esses locais vazios, né, espaços vazios e abandonados do centro de Foz do Iguaçu, que são muitos, inclusive, aqui em Foz do Iguaçu. Não sei se a senhora já veio para Foz. Ah, já veio, né, para o ELAC. Não sei se a senhora percebeu, mas Foz do Iguaçu, inclusive pessoas que nem são da área, assim, comentam como a cidade tem espaços abandonados, assim. E a gente fez um trabalho muito interessante, que a gente mapeou, a gente identificou se a cidade aplicava o IPTU progressivo, como era essa questão. A gente fez, inclusive, projetos que poderiam ser de requalificação desses locais, né, para apresentar para a prefeitura. Infelizmente, a gente não conseguiu ter esse contato com a prefeitura, mas é muito interessante o projeto que vocês fazem, assim, de tentar conseguir dar um significado para esses lugares, né, porque eles não estão cumprindo a sua função social. Então, é muito interessante. Eu acho que seria muito bom, assim, se as cidades pudessem contribuir com isso, porque são espaços que poderiam ser destinados para outras pessoas, né? E ficam ali, que não cumprem sua função social. Então, é realmente triste, assim, você enxergar e ver uma cidade que você gosta tá sendo praticamente abandonada. Não, então a gente está falando em moradia, mas são espaços que podem ser requalificados para uma praça, para um parque, né? Para realmente é isso, cumprir a função social, né? E é isso, dar esse direito à cidade, né? Às pessoas, enfim, né? Eu sempre gosto de mostrar, às vezes, a gente vai fazer debate com a população.
E aí, se a gente fala muito no direito à cidade, né? Eu gosto de trazer fotos, assim, tá vendo essa ciclovia que permite que tu pegue uma bicicleta, que tu, né, pedale por ela, que vai... Isso é um direito à cidade, né? Tu tá vendo essa praça, né? Ou tu tá vendo um palco multiuso, sabe? Alguns espaços. Então, isso é direito à cidade, né? E aí tu pode falar de mobilidade, né? Não só de moradia, às vezes a gente fica muito presa na questão da moradia, né? Porque é uma carência muito grande, né? Mas é isso, eu me lembro, eu ouvi falar, a gente está fazendo um trabalho, estava participando de uma audiência pública em relação aos idosos, né? Nos convidaram para falar sobre cidade inclusiva. E tinha uma senhora que dizia assim, na pandemia viviam dizendo que eu não podia sair, né, que eu tinha que ficar em casa, e que ruim que era ficar em casa, mas eu sempre fiquei em casa, porque eu moro no morro, eu sou cadeirante e eu não tenho acessibilidade, então se eu quiser ir na padaria que fica na calçada da frente, eu não consigo ir, tenho que pedir para alguém ir, porque se eu for de cadeira de rodas eu vou cair, sabe? Então, esse direito à cidade que a gente tem que pensar, sabe? É isso, é dar condições para que as pessoas realmente possam viver nesses espaços, né? Então, Uma cidade para todos, né? Uma cidade que é acessível para todos. De acessível. uma mãe com o seu carrinho, com o filho, a um idoso, a uma criança também. Exatamente, assim, então a gente fala em inclusão, assim, eu sempre digo inclusão, para a cidade ela tem que ser inclusiva, né, e para todos, né, a gente fica muito, né, focado em alguns grupos, não, mas é para todos, poder ir a uma praça é uma inclusão, né, então, né, e ter a moradia também, né, então, isso. A gente, uma outra pergunta que a gente queria entender, que a gente já entrou em Foz, que a senhora participou, é que recentemente a FNA ela está dialogando bastante propostas com as escolas, com as universidades, né? E até durante o ELAC teve uma reunião que surgiu uma proposta de uma turma de arquitetura voltada a estudantes de reforma agrária, por meio do Pronera e no INCRA. E outras também voltadas ao movimento urbano, que essa ideia de romper com a lógica do modelo tradicional da formação. E a gente queria perguntar qual o papel da FNA e das universidades públicas nessa construção dessa formação mais popular, territorializada, que é voltada para as pessoas que, historicamente, elas são excluídas do ensino superior. E quais vai ser os desafios e as resistências que a senhora vai enxergar nesse processo ao momento de romper com esse modelo tradicional da formação acadêmica do arquiteto? Gente, esse foi um dos grandes presentes, eu acho, sabe, que a FNA me oportunizou, assim, né? Eu sempre, até em alguns momentos, eu ajudei a discutir dentro do INCRA do Rio Grande do Sul, né, a questão do Pronera, porque estava ali do lado e dava meus palpites. Arquiteto gosta de dar muito palpite, né? Inclusive no que não é chamado, né? Então a gente sempre discutia assim, e eu vou dizer para vocês, na minha cabeça não me passava isso que podia ter um programa de educação no campo para arquitetos, né? Quando isso surge em Goiás a primeira vez, assim, eu não acreditei. E aí é aquela coisa, a gente trabalhando com isso, sempre focada nisso, e surge, né? E quem traz isso é um diretor da FNA, o Ednardo, né, diretor de comunicação da FNA. Na época, ele estava atuando como professor, e ele é professor da universidade lá. E ele disse: André, nós vamos criar, né? A gente está discutindo com o INCRA para criar uma escola, né, de arquitetura para família, filhos, né, enfim, né, beneficiários da reforma agrária. E isso, gente, é mostrar que a gente está no caminho certo, entendeu? Dá certo tu ir fazer casa no meio rural, tu ir discutir com os assentados, e essa semente vai sendo lançada, né? Então, quando a Unila, né, ela se apoia nessa proposta, né, do Pronera, de construir uma turma para a reforma agrária, é levar a arquitetura para todos os lados. Eu estou, né, formando, né,
um grupo de arquitetos com um pensamento voltado para onde ele veio. Não que esse grupo de arquitetos não vai pensar, né, em atuar em outras áreas da arquitetura, né? Mas ele vai trazer para essa população da onde ele vem essa expectativa de que essa arquitetura, de que esse direito, né, a arquitetura, ele está sendo atendido, né? Então, eu acho que a gente pode, e a FNA, né, cada vez militando mais, e as reuniões que a gente teve aí com a UNILA, né, foram fundamentais, assim, para a gente fazer a defesa em outros espaços. Não é tão fácil de conseguir, né? A gente tem tentado aí também, junto com o Conselho de Arquitetura, ampliar, mas a gente acaba criando uma outra consciência de arquitetos, né? E quando a gente procura, né? Só que, claro, o INCRA, ele tem essa estrutura da educação no campo, então foi muito mais fácil tu abrir uma turma de arquitetura, né, para famílias, porque já tem toda a estrutura, né, do sistema, né, enfim, convênio, sabe como fazer, né. Para o urbano não foi tão fácil e não está sendo tão fácil. Porque é isso, assim, o pessoal, principalmente os movimentos sociais, nos diz, nossa, a gente precisa formar os nossos, as nossas famílias, os nossos filhos, né, os nossos que vivem a luta ali dos movimentos sociais, também para atuarem com isso, né, para poderem fazer projeto, para poderem ter uma formação diferenciada, né, em trabalhar para as próprias comunidades, né, como alguns exemplos que a gente tem, mas muito pontual, né, a grande maioria não tem acesso a essa formação. E aí a gente não consegue essa estrutura ainda do urbano, né? A gente já pautou no Conselho das Cidades, né, que através do Ministério das Cidades a gente possa avançar nisso, né? Então, a UNILA acaba sendo um piloto para que a gente possa fomentar esse programa de educação para estudantes vinculados, né, não só vinculados aos movimentos sociais, né, mas que eles venham de uma história de luta nas suas comunidades, né, que possa formar, né, estudantes com esse viés, assim, né. Então, isso eu acho que abre um outro olhar para o ensino, né. A gente tem feito vários debates no ensino da arquitetura, né? A gente, quando eu falava que lá na minha formação, na década de 90, eu fazia extensão, né? A extensão ela nunca foi obrigatória, hoje ela é obrigatória, os canteiros experimentais, várias coisas que a gente vai trazendo, né, para dentro dos cursos de arquitetura, né? Que vão moldando, né, esse novo arquiteto que vai se formando, né? Não é à toa que hoje a gente tem prêmios, né, bem importantes, né, arquitetos renomados trabalhando com habitação social, enfim, ou passam a ser renomados por isso também, né, mas a gente conseguir, né, oportunizar um ensino público, né, gratuito, para uma comunidade que talvez nem pensasse em fazer arquitetura na vida ou em entrar numa universidade, né, como é o pessoal do campo, né, que tem a sua vivência muito voltada à agricultura, né, ou como é o pessoal que está, né, nos grandes centros urbanos um pouco perdido na sua trajetória, na sua proposta de futuro, né, o que eu vou ser, né, eu não tenho espaço, terminou o ensino, eu não tenho dinheiro para ir, terminou o ensino médio, eu não tenho dinheiro para ir para uma universidade, eu não tenho dinheiro para pegar o ônibus, eu tenho que trabalhar. Então, eu acho que isso vem abrir esses caminhos, né? Então, eu acho que tanto, né, o Pronera quanto a possibilidade de a gente criar um curso, né, para estudantes da luta da reforma urbana é um case essencial aí para a gente avançar cada vez mais, né? Que a gente pudesse ter esses cursos, né, em todas as universidades ou em todos os estados, enfim. Então,
é um trabalho, assim, de excelência mesmo, sabe? Acho que é, que é necessário, assim, que acho que vai abrindo caminhos dentro da arquitetura também, né? A gente já passa de uma fase, né, que tu vai das descobertas, né, como foi lá, tu quer trabalhar com a construção de casa no assentamento, já com quase 10 anos de formada, e isso já hoje vem para dentro da universidade, né, assim como a bioarquitetura, né, e tantas outras coisas que a gente vai aprofundando já no ensino, não só mais por por entender que aquilo é o que eu gosto de fazer, porque eu posso fazer, mas por uma consciência mesmo, né, de mais política e mais social mesmo, né, de responsabilidade com a sociedade, né, que muitas vezes nos mantém na escola pública, inclusive, né. Durante a ditadura militar, né, a arquitetura ela teve uma atuação bem ambígua. Então, ao mesmo tempo que ela colaborou com alguns projetos autoritários, ela também foi ferramenta, né, de resistência. Então, a gente queria saber como que a senhora analisa esse período, porque a senhora acha que houve cumplicidade institucional da profissão e quais lições a gente pode extrair para pensar que o papel político da arquitetura frente às novas formas de autoritarismo e da violência. Gente, agora ficou difícil, era para ter dito que não vamos encerrar aqui, né? Gente, acho que a ditadura é um período complexo, né? Um período foi derradeiro para a nossa história, né? E não foi diferente na arquitetura, né? Claro que a gente tem uma arquitetura promovida, né? Para isso, assim, e é uma arquitetura que veio, na verdade, do próprio governo que a gente tinha, né? Então, se a gente tem uma exclusão hoje, ela é decorrente desse processo, né, de planejamento ou processo de definições das políticas públicas existente naquele momento. E isso é história, a gente tem que aprender com ela, né? Então, dizer assim, olha, a gente tem, não sou contra a arquitetura que a gente tem, né, mas da forma como ela foi feita, sim, né? Ela é uma arquitetura autoritária, né, imposta, mas hoje ela é um patrimônio, né, que está aí, né? Mas não dá para dizer que foi um legado, né? Então a gente tem, sei lá, exemplos, acho que no Brasil inteiro, que pode nos remeter, né, principalmente quem viveu naquele período, né, a remeter a momentos assim de extrema, de muito estresse, assim, né? Então, agora, por outro lado, a gente tem uma realidade hoje que ela vem muito desse processo autoritário que a gente viveu, né? A criação das favelas, né, foi isso, né? Muitos inclusive por proteção, porque quem saía do país, quem podia ser exilado, quem, né, tinha, então a gente sabe que muitas pessoas tiveram que se esconder em alguns cantos, né? E isso vai criando uma outra forma de cidade, né? E talvez muito disso seja o resultado do que a gente tem hoje, assim. É bem difícil de falar, né, sobre isso. A gente precisa estudar até bem mais, né? Mas é o que nos foi imposto, assim, uma grandiosidade, né, de arquitetura monumental, por exemplo, dos próprios quartéis, né, dos próprios locais de perseguição, enfim, preparados para isso, né, quanto, né, locais onde as pessoas tinham que tentar, né, se esconder e se autoprivar, né, não esperar que o governo privasse eles de uma liberdade, mas as pessoas tinham. E eu tive isso muito próximo, assim, né, minha família é de uma cidade portuária, né, então é ferroviária também, então tinha muitas situações
né, em que a cidade ela se propiciava, né, a forma como a cidade estava espacializada se propiciava para que as pessoas não tivessem muito para onde correr, né? Então, né, o mar muito próximo, né, os navios, enfim, então a gente soube de muitos casos de sumiço, né, que não foram para o mar, né? Então, isso é culpa da arquitetura, é culpa do planejamento? Não, né? Mas é uma situação onde não houve um fortalecimento do contrário, né? Onde, bom, aqui não pode, né? Então, para onde que essas pessoas iam, né? Iam se esconder, tentar, né, criar espaços, né? E aí, a gente está falando de ditadura, mas a gente sabe o que são os nossos quilombos, né? Hoje foi um pouco isso, né? Então, os quilombos que a gente, né, tem hoje no Brasil são espaços, né, onde os negros, inicialmente, né, os negros tiveram que se refugiar, que se, né, guardar, enfim, né, durante a escravidão e pós-escravidão, inclusive, né, e que não foi diferente, né, para a população nesse período de ditadura. Eu preciso criar espaços aonde eu consigo me proteger, né? Então, a gente tem alguns desafios, inclusive eu digo, é bem difícil a gente falar sem ter um, um estudo maior, assim, né, mais detalhado, assim, sobre isso, né. E nós, né, na FNA, a gente repudia toda e qualquer forma de restrição e de descontrole, né, do poder público em relação à sociedade, né, enfim, ou uso de forças, né, e, e aí a gente tem, por outro lado, uma arquitetura que hoje ela serve, né, por exemplo, eu tenho presídios, que a gente tinha presídios no centro, os presídios hoje muitos viraram escolas, né, porque também houve um outro processo, assim, né, então a gente tem uma mistura de coisas, né, de ressignificação dessa arquitetura muito, muito grande, entendeu? Né, então, por que os presídios viraram escola, viraram museus, viraram não sei o quê? Porque eles não se prestam mais a ocuparem. ah, 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 Eles não suportam, não têm mais capacidade, né, para aquilo. Mas a gente teve também, né, prédios, principalmente governamentais, enfim, com uma imposição, né, de que aquilo mostrava, a arquitetura mostrava este local é tal instituição, né? Esse é o centro do governo, né? Esse é. Então, bom, não vou conseguir me aprofundar nisso com vocês mesmo, assim, porque eu acho que não é muito fácil, tá? Mas eu tenho, para mim, hoje, eu tenho claro um pouco isso, assim, né? A gente teve, principalmente em relação às cidades, né? A gente teve a questão do carro muito forte, das ruas, né? E isso vem desse período da ditadura, onde tu entrega o Brasil, né? Não sei, a gente entrega o Brasil para os americanos, agora eles estão querendo, né? De novo, assim, merece, mas agora a gente não vai entregar, né? Mas a gente entrega o país em troca, né? De uma indústria automotiva, de uma industrialização muito forte, e a gente acaba tendo hoje as cidades que a gente tem muito sem controle. A gente fala, a cidade é muito dinâmica, né? Enfim, muda muito rápido, mas é sem muito em função disso, né? Eu fiz uma cidade para carro, em que período que eu fiz uma cidade para carro? Num período em onde eu tinha um governo, né? Que buscou, né, a qualquer preço, mostrar um desenvolvimento, e isso não foi só, né, no período da ditadura, tá? Mas mostrar um desenvolvimento que valesse a pena, né, em troca do quê? Por qualquer coisa, né? Então, as cidades têm que se desenvolver, tem que ter prédios, eu tenho que ter
propostas, né, que identifique, que a arquitetura por si só diga o que é aquele local, para que serve, e a gente vai ver as escolas, a gente vai ver os correios, a gente vai ver prédios públicos numa repetição que mostrando, né, que são imponentes e que servem para aquilo, né? Então, eu acho que tem muita coisa ainda a ser revista sobre isso, assim, sabe? De conseguir entender que o que a gente hoje fica... Eu estou falando com vocês e estou pensando, tá? Mas o que a gente fica buscando alternativas, né? Inclusive para o enfrentamento das crises climáticas, muita coisa ela vem decorrente desse processo de industrialização que o Brasil viveu, e esse processo ele vem, sim, de um processo autoritário, né? Onde eu defino quem são os meus amigos, para onde que eu vou e o que eu quero fazer, né? Então, acho que a gente conseguir fazer esse link, assim, acho que é bem importante, assim, sabe? De poder se dar conta, né, que não é porque a cidade é bagunçada ou porque tem especulação, é porque em determinado momento da nossa história a gente trabalhou para isso, né? Em alguns momentos com mais consolidado pela ação do poder público, né? Em outros momentos porque... E aí a gente já vai, né, para outros períodos da história, mas em outros momentos porque o desenvolvimento econômico, né, era assim pretendido, o modo capitalista, enfim, de viver, né, de que fomos submetidos, acabou criando cidades menos iguais, né, mais desiguais, né, injustas, enfim. Então, eu acho que fazer esse link, eu acho que é importante, né, e aí a gente tem... Aí acabam surgindo essas coisas que as pessoas... porque naquela época não tinha insegurança, naquela época não tinha... Tinha, né, gente? Que a gente não sabia, né? Então, quando a gente hoje tem o problema de ocupação das favelas, né? Onde a gente tem problemas sérios, né? Da insegurança no Brasil... Isso também é fortalecido pela forma como esses espaços foram sendo organizados, né? E hoje aparece, né? Então, quando tem uma ação do poder público sobre essas áreas, elas têm que ser pensadas com essas comunidades, né? Claro que hoje enfrentar problemas do tráfico, etc., não é uma coisa fácil, né? E não é o arquiteto que vai resolver isso, a gente tem essa consciência, né? Mas a gente é capaz de propor ações, né? E aí volta aquela questão da importância do arquiteto no poder público, né? Propor ações, propor projetos, desenhos urbanos que tente mudar essa realidade, né? Só que daí uma coisa é tu fazer isso num município pequeno e, né, que tem uma população menor, outra coisa é tu fazer isso numa área de grande favela, né? Enfim, onde já está densificado, já está consolidado, né? Então, quais são os projetos que podem tentar melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas através de instituições públicas, de propostas culturais, enfim, né, pequenos espaços. A gente tem hoje uma proposta do Ministério das Cidades que são pequenas bibliotecas né, que tu não precisa de um grande espaço para fazer. E aí eu já estou misturando, né, todos os assuntos, vocês podem me cortar, vão mudando, assim. Mas eu acho que a gente tem esse reflexo, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso que vocês falaram, né? Dessa nossa arquitetura autoritária imposta, né? No regime militar, né? E o que isso pode estar refletindo até hoje, né? E às vezes a gente não se dá conta, né? Desses processos, enfim. Acho que não ajudei muito vocês dessa vez. Mas vocês me colocaram para pensar agora, viu? Não, a senhora colocou a gente para pensar também, muitas agora, sobre muitas questões. E aí, para finalizar, a gente gostaria de retomar a pergunta central que a gente falou, que orientou desse projeto, e o semestre nosso, que a senhora acredita que existe ou é possível construir uma identidade arquitetônica latino-americana? E qual é o papel dos arquitetos e dos futuros estudantes na construção de uma arquitetura que é realmente latino-americana,
popular e também contracolonial, né? Então, eu acho que é possível, tá? A gente tem inúmeros exemplos de arquitetura na América Latina. A minha formação foi sempre olhando para a habitação social do Uruguai, tá? O exemplo, o modelo uruguaio de habitação social, por cooperativas, enfim. Então, a gente tem exemplos assim, bem importantes, né, na América Latina, mas essa arquitetura, ela tem que, no meu entendimento, sabe, ela tem que partir dessa realidade local. Não necessariamente o exemplo do Uruguai, que é excelente, que deu certo, e provavelmente em muitos outros países, né, da América Latina, eu acho que Colômbia também teve alguma coisa semelhante, é o que vai dar certo no Brasil, né? Mas a gente ter a estrutura, né, habitacional, né, pensada como arquitetura, né, e não só um projeto para atender o déficit habitacional, né, mas um projeto de inclusão dessas famílias que compõem o déficit habitacional, né, um projeto pensado de forma diferente, né, com uma arquitetura diferenciada, com tipologias diferenciadas, mas adequadas à realidade que a gente vive no Brasil, né? E que ela vai ser diferente. Talvez a realidade do Rio Grande do Sul seja mais próxima da realidade do Uruguai, mas já no Paraná, ou vamos pensar no Nordeste brasileiro, ela tem uma outra realidade. E aí eu cheguei num assentamento, essa fala fez eu me lembrar, cheguei num assentamento no Maranhão, e com muita casa de pau a pique, né? Eles chamam de adobe lá também, mas um pouco diferente do adobe que eu conheci, porque eu já conheci um adobe já estudando sobre bioconstrução, permacultura. E, e eu disse, nossa, e assim, uma casa muito bem feita, assim, né? Com telhado de palha, né? Com cobertura de palha, toda de pau a pique, uma casa baixa, né? Porque sabe que as pessoas não tinham, constroem na sua altura, onde conseguem alcançar, né? E eu disse pro meu colega que é maranhense, que estava lá junto comigo, assim, gente, que coisa linda isso. Eu me emocionei com aquela casa. E ele disse, eu disse, isso aqui é arquitetura. E ele disse assim, não, Andréia, isso aqui é pobreza, é vulnerabilidade. As pessoas que moram nessa, por mais que aquela tivesse bem feitinha, né, tinha outras que não estavam bem executadas. Mas isso significa a pobreza. Eles querem uma casa de alvenaria. E aí não interessava para aquela família se a casa de alvenaria ela tinha atendia às suas condições, ela ia ter uma casa de alvenaria, ponto, né? E aí esse debate a gente precisa fazer, sabe? Qual é a casa que vai atender a realidade dessa população? Como é que a habitação social no Brasil ela tem que se estruturar para atender aquela realidade? Hoje a gente tem uma repetição de tipologia de uma arquitetura medíocre que a gente tem no Brasil hoje. Entendeu? Tanto, eu digo que a industrialização da arquitetura, a gente tem uma repetição no mercado imobiliário, se tu vai olhar, né, os condomínios que a gente tem hoje, o que é feito aqui em Porto Alegre, ele também é feito no Rio de Janeiro, e tu olha a mesma planta, né, as mesmas cores, aqueles predinho beijinho, clarinho, não sei o que, né, quando tu vê alguma coisa assim, um pouco diferente, a gente já assim, opa, peraí, teve um pensamento aqui, né? E na arquitetura, na habitação social, não foge disso, né? Então, eu digo assim, gente, por que não dá para fazer uma varandinha, né? Por que a gente não pode pensar que aquela família que vai morar naquela casa, né, ela quer ter suas plantas e um local para ter essas plantas? Não, ela tem que ser uma casa chapada, né? Então, e isso no urbano, e isso, infelizmente, se repete no rural, né? Então, eu não vou reproduzir a casa de pau a pique,
mas será se eu entrar com técnicas construtivas diferentes? Então, assim, qual é essa arquitetura, né, de interesse, de habitação de interesse social que eu quero para esse país, né, para aqueles locais? Então, assim, a casa que eu for fazer no sul do Rio Grande do Sul, ela não pode ser nunca a mesma casa que eu vou fazer no norte, no nordeste, no sudeste. As realidades são diferentes. E hoje a legislação nos impõe isso, né? Então tu tem lá um monte de regramentos, tu não pode, a gente não podia fazer casa de madeira até bem pouco tempo na Amazônia, entendeu? Aí, assim, tu tem que pegar uma lancha, pegar um barco, subir não sei quantos quilômetros de barranco, porque, né, o barco só vai chegar quando o rio estiver baixo, aí tu tem que subir o barranco e aí tu tem não sei quantos sacos de cimento para levar nas costas, entendeu? Então, assim, a arquitetura, né, que a gente pode construir, né, para o nosso país, ela tem que ser dentro dessa realidade. Bom, podemos ter exemplos e podemos construir formas, né, e esses arranjos de como atender e essas, né, população que demanda por habitação, né, ou como atender o arranjo que a gente vai fazer para ter esse resultado, seja na habitação social, seja em grandes empreendimentos também, né? Eu falei de uma, né? Isso eu acho que a gente precisa pensar melhor através das nossas políticas públicas, dos nossos governos, entendeu? Porque no momento em que eu penso que eu tenho que produzir moradia para atender um déficit, não interessa a qualidade disso. Acho que se vocês olharem os projetos de Minha Casa Minha Vida, hoje construído por entidades e os construídos por empresas, vocês vão ver uma diferença gigante, né? Não digo na tipologia em si, mas na qualidade da construção, né? Então, porque na entidade tu está trabalhando direto com as famílias que vão morar naquele empreendimento, então tu está discutindo com eles, né? Agora eu fico pensando assim, uma arquitetura, né, latino-americana, né, o que é isso, né, de fato, né? Se a gente pode ter uma arquitetura latino-americana diferenciada para esses países, principalmente aqui, né, do Mercosul, enfim, né, os mais próximos aqui com o Brasil, e isso ter uma unidade, ou essa arquitetura mostrar isso, né, que a nossa realidade, ela, né, vai ser diferente da realidade, né, da construção, né, na Argentina, enfim, a gente viu muito no Uruguai, mas a gente viu muito, né, na Colômbia, enfim, muita edificação de tijolo à vista. O que isso representa, né, esse tijolo à vista, né? Porque é o custo, porque é a matéria-prima, porque é uma tecnologia, porque naquele momento é o que era moderno, né? Só que daí tu vai olhar, isso está em todos os espaços, ele está na autoconstrução, está nos grandes edifícios e está também na habitação social, né? Então, acho que independente da tipologia, né, que a gente precisa, sim, estar recriando, né, eu acho que envolve também essas técnicas construtivas e envolve o que a gente tem hoje no mercado, né? Então, a gente precisa equacionar essas coisas para ter uma arquitetura mais eficiente, sim, e mais com a nossa cara. Mas, essencialmente, eu acho, claro, a escola, né, o ensino de arquitetura, ele tem o seu papel nisso, né? Mas o poder público, ele é essencial, né, para que a gente possa ter uma diversidade, né, de propostas, não deixar que as coisas aconteçam. Senão eu podia dizer para vocês hoje, né, a arquitetura que a gente tem hoje no Brasil, ela é uma arquitetura que eu tenho chamado de uma arquitetura industrializada, né, um sistema fábrica, assim, né, o pré-moldado, são as farmácias, né, então, tu olha do dia para a noite, tu tem um prédio, aquele prédio ele é puro, né, placas de concreto, agora o pessoal bota ali uns vidros, né, espelhados, enfim, né, e ali tu vai ter no dia seguinte uma farmácia, um laboratório, né, mas é uma repetição que não tem, do meu ponto de vista, não tem uma preocupação com o espaço urbano, não tem uma preocupação com o usuário, né.
Então, fico pensando, que arquitetura é essa que a gente pode construir? Acho que sim, podemos ter uma arquitetura com a nossa cara, né? E uma arquitetura latino-americana, ela vai refletir o jeito de ser do povo latino-americano, entre eles o brasileiro, né? Então, ela vai ser um pouco assim, diferente, assim, conforme essas regiões, que eu acho que isso tem que ser preservado, né? É que quando fala assim, sabe? A gente tem, me parece que tem uma unicidade, assim, né? Ela tem que ser igual para tudo, né? Então eu vou olhar assim, isso aqui, que nem a gente olha, né? Isso aqui é um neoclássico. Qualquer lugar do mundo, neoclássico é neoclássico, né? Isso aqui é um barroco. Tá, mas a arquitetura latino-americana é o quê? Entendeu? Se eu tenho essas influências todas no meu país, né? Então, daqui a pouco eu chego lá na periferia, eu vejo uma casa que não sei o que o pedreiro inventou e fez um capitel lá na porta de uma casa, entendeu? Então, o que é isso, né? Então, um pouco, né? Eu acho que a gente tem condições, sim, de criar, né? De ter essa arquitetura, mas com esse olhar. É a nossa cara, né? E esse é o desafio, né? Eu acho que hoje a gente não tem uma arquitetura que mostre a cara do brasileiro, né? Embora tenhamos lindos projetos, né? Tem coisas, né, muito especiais na arquitetura brasileira, né, como um todo, mas eu não consigo dizer assim, isso é a cara da arquitetura brasileira, é a cara, né, do Brasil. Acho que a gente tem que ver, né, na nossa ancestralidade, sabe, ver o que foi produzido, como é que eram essas questões, entender o outro, né, voltando desse exemplo lá do Maranhão no assentamento, mas se eu vou fazer casa numa comunidade quilombola, por que eu vou fazer a mesma casa que eu faço na periferia de uma cidade, né? Qual é a realidade? Então, assim, fazer esse debate com as comunidades, né, e trazer aquilo que ela precisa, sabe? E aí eu acho que a gente vai ter uma arquitetura nossa. Acho que é um pouco isso. É muito interessante esse debate. Acho que a gente poderia ficar horas assim conversando, né? O tema, senhora, é realmente essa questão da arquitetura industrializada, e eu acho que é uma coisa que a Unila, ela ensina muito a gente, que é a questão que o futuro é ancestral, e que para a gente sempre entender as técnicas antigas, e porque muitas vezes as pessoas desvalorizam as técnicas antigas e valorizam a questão da arquitetura moderna, atual, né? E entender a importância das técnicas construtivas antigas, passadas, os aspectos positivos dela e a forma como não é só uma técnica, tem toda uma história por trás, tem toda uma ligação também, porque com as famílias no processo de construção, e como a senhora falou, nas moradias as pessoas participam, né? Essa prática participativa das pessoas na construção é muito importante, porque acho que cria um vínculo com o espaço que ela vai viver agora, porque deixa de ser um as pessoas veem muito a cidade como um produto, né, ultimamente. A cidade capitalista vê a cidade e os lugares como um produto, uma mercadoria. E para essas pessoas, elas veem como moradia. Então, cria um vínculo, e o que é muito legal, porque alguns casos que eu li, artigos, eu vejo que muita gente, às vezes, não entendem que eles têm o direito de uma moradia digna. E eles não eles têm esse direito, eles têm o direito de uma casa, de um espaço, e é muito legal esse processo deles participarem, entenderem todo o processo da construção e estarem na comunidade num todo, né, entender a história deles, e isso é muito legal, assim, pelo que a senhora foi falando, e veio aqui um monte de pensamento. Que bom. Eu acho que é isso mesmo, assim. Então, finalizando o podcast, Andréia, novamente, muito, muito obrigada por aceitar o convite da entrevista, compartilhar conosco a sua trajetória, as suas experiências e as suas reflexões sobre a arquitetura, o papel social dela, a questão política. Eu acho que foi muito importante para a gente entender como é a arquitetura aqui a arquitetura e o urbanismo, né? Aqui no Brasil num todo. Então, a gente queria agradecer muito pelo convite, pela essa conversa e esse debate que a gente teve.
Ah, que bom, para mim foi muito bom também, né? Agradeço vocês, espero ter contribuído em alguma coisa, tá? Fiquem bem à vontade, assim, para falar, olha, André, a gente estava vendo tal coisa, mas se quiser esclarecer mais alguma coisa, a gente está à disposição também, né? E deixar esse recado, assim, sabe? Que vocês possam estar lançando a semente, assim, da importância das nossas entidades de arquitetura, né? A gente falou bastante da FNA, mas temos as outras entidades de arquitetura, né? A gente tem a ABEA, Associação do Ensino de Arquitetura, que trabalha, né, junto com os professores, né? O Instituto dos Arquitetos do Brasil, a dos Arquitetos Paisagistas, né? Que o nosso presidente é aí do Paraná. A dos escritórios de arquitetura, que tem um outro olhar, né, para uma arquitetura mais empresarial mesmo, mas são entidades que fazem, na sua medida, a defesa de uma arquitetura brasileira, cada um com seus princípios e ideologias, né, mas que a gente consegue, além do Conselho de Arquitetura, que não é uma entidade, né, uma autarquia, mas que possa lançar essa semente da importância dos sindicatos, né, nos estados, fazendo a defesa do arquiteto e urbanista, né, e com esse olhar para a sociedade brasileira, né, da garantia de direitos, né, então, da direitos dos profissionais, mas essencialmente também, né, na busca da garantia dos direitos da sociedade, né, e na luta pela classe trabalhadora, enfim, eu acho que a FNA, então, quer deixar esse recado também, né, de deixar essa semente aí no coração de cada um, né, através de vocês, né, mas de cada um, de cada uma aí da UNILA. A gente tem aí uma parceria muito grande com a professora Andréia, né, Moassab. Então, assim, a Andréia, né, traz isso muito forte, a gente conversa bastante, enfim, faz, né, várias conversas e diálogos nessa construção, né, então, para nós é muito importante esses espaços, tá? Então, assim, não estou ajudando vocês a fazer um trabalho acadêmico, né? Muito pelo contrário, eu acho que é um espaço de troca que a gente pode estar levando esse conhecimento e transmitindo isso, né? Para todas as pessoas, vai ficar disponível, os estudantes vão ver, professores vão ver, daqui a pouco alguém já passa para alguém, pouco diz, mas sabe que tem uma universidade que tem um curso de arquitetura para estudantes da reforma agrária, pá, não sei o quê. Então, a gente vai também fomentando e divulgando a nossa profissão, né, o nosso compromisso com a sociedade enquanto arquitetos e urbanistas, assim. Então, agradeço muito mesmo, assim, gurias, é fundamental esses espaços, né, que a gente pode ter esses espaços de fala, né, em qualquer momento. Só queria agradecer mesmo essa conversa que foi realmente muito agradável, fez a gente realmente pensar, além do que a gente vê na faculdade, né, além do que a gente presencia também, então acho que foi uma conversa muito interessante, assim. E a gente queria, mais uma vez, agradecer, muito obrigada por esse tempo que você disponibilizou para conversar com a gente, para contribuir com o nosso podcast, e até uma próxima! Essa entrevista foi gravada em julho de 2025 por mim, Maria Eduarda e Carolina, sob a orientação da professora Andréia Moassab, como o trabalho final da disciplina Arquiteturas Latino-Americanas do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e agradecemos novamente a Andréia dos Santos por nos conceder esta entrevista.